O Plata vai ser multado. Já foi multado uma vez pela expulsão da semana passada e vai ser multado de novo. Vai passar pelo jurídico a aprovação, mas a decisão está tomada. E vejamos se o Flamengo não vai recuar, né? Se o Flamengo não vai voltar atrás dessa decisão. A decisão da multa ser aplicada, mais uma, está tomada. A expulsão de ontem foi classificada como estúpida internamente. Uma expulsão estúpida. E foi. E foi porque é uma jogada lá no campo de ataque. O Flamengo acabara de fazer o segundo gol, tinha virado o jogo. Era o momento para o Flamengo ter o controle da partida. O São Paulo ia se soltar, ia ter campo para trabalhar. O Felipe poderia fazer suas mexidas, que o Crespo certamente faria algo para tentar chegar novamente ao empate quando estava perdendo por 2-1, como fez, né, com um homem a mais. Aí mais ainda, foi ainda mais decisivo. E o Felipe teve que mudar o time, acho até que ele errou. Acho que ele não tem que recuar o time totalmente contra todos os adversários. Ele ontem poderia ter deixado, por exemplo, o Carrascal para ter alguém que retesse um pouco a bola no ataque. E o incrível, né? Ele antes do gol já ia tirar o Lino e manter o Plata. Gente, o Plata tem uma média de uma finalização por jogo. Ele é um atacante que não faz gol, não chuta no gol, não dá assistência. 4 gols e 1 assistência no campeonato inteiro, 24 jogos, 13 como titular. Então são números muito, muito modestos. Ele tem alguns predicados? Tem. Ele é um jogador que participa do jogo. O Felipe gosta muito pelo fato de ele recompor, trabalha, corre, se dedica, mas isso não basta para ser o 9. E na ausência do Pedro e do Bruno Henrique, que vinha jogando por ali, me parece no mínimo questionável você ter esse jogador fazendo esse papel. E ontem, de novo, expulso, né? Teve uma expulsão absurda, de fato, contra os Estudiantes. A da semana passada também foi absurda, mas houve um quê de ingenuidade, porque é um jogador sul-americano, conhece, ou deveria conhecer, as características do futebol do continente. O Marco Rojo pôs a mão dele, ele se irritou, o que ele fez ali não é para expulsão, mas pegou a pilha do cara. Já tinha que estar mais esperto, né, no jogo daqueles. O Rojo fez o que ele poderia ter feito. Quando o Rojo encostou nele, eu detesto isso, mas é o que eles fazem, né? Ou você não faz nada, ou você finge que foi agredido. Se joga no chão, faz um teatro mambembe patético. Ele não fez, ele revidou com um tapinha. O Rojo se jogou no chão como se tivesse sido acertado na região genital. Aparentemente até na perna que pegou, mas enfim. Caiu, rolou, fez aquele drama todo o argentino e ele foi expulso. E aí deixou o Flamengo em maus lençóis. Ontem de novo, semana passada, o Flamengo segurou a vantagem que tinha pela vitória do Maracanã. Ontem a vantagem parcial do placar, o Flamengo não conseguiu sustentar, né? E acho até que no final foi bom para o Flamengo ficar com esse pontinho, porque o São Paulo, se tivesse um pouco mais de competência, o São Paulo viraria o jogo, teve tempo para isso, teve tempo para virar o jogo, mas não conseguiu, nem ameaçou tanto assim, né? Mas acabou o Flamengo ficando com um ponto que é valioso no contexto, Agora foi grave o que aconteceu, mas acho que grave também foi a postura do técnico, Felipe Luiz, completamente derrotado no vestiário. O time ele não perdeu o jogo, parecia que tinha perdido uma final. E a defesa incondicional dos jogadores, realmente acho que não cabe. Eu concordo que ele não vai atacar o jogador no vestiário e criar ali uma situação. Não, eu entendo que ele conversa internamente. Mas defender da maneira que defendeu, e a contradição. O Pedro ele não defendeu. O Pedro, ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro. Tinha razão? Aparentemente sim. Mas por que o Pedro, com o Pedro ele foi tão duro e com o Plata, que é expulso de novo, ele é tão condescendente? Fica muito claro que existem os jogadores, como todo técnico tem, os jogadores favoritos, os prediletos. E o Plata é um deles. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa decidir o que ele quer ser. Técnico ou quer ser um jogador, barra técnico? A gente tem que lembrar aqui a entrevista que ele deu para a TNT, já há alguns anos, uma entrevista surreal, em que ele fala que no jogo entre Flamengo e Inter do Maracanã, que foi a decisão do Brasileiro 2020, ali foi a decisão, tá? Porque o Flamengo tinha que vencer aquele jogo para poder passar o Internacional à frente e ser campeão, e venceu. O Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, o Rodinei pisa no tornozelo do Felipe Luiz, e ele e o Diego Ribas vão até o Rafael Claus pedir para não expulsar o Rodinei, e aí ele fala na entrevista, porque eu amo o Rodinei. Gente, olha que absurdo, é como se o Arboleda ontem, que é equatoriano, fosse até o árbitro pedir para não expulsar o Plata, porque ele é amigo do Plata e ama o Plata. Eles fizeram isso, ele diz isso, isso é surreal. Isso também era para ser multado, se for possível. Isso é absurdo. Porque a expulsão do Rodinei foi correta, como a do Plata ontem foi correta. O que não foi correto foi não expulsar o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, não expulsar o Andrés Pereira contra o São Paulo. Isso não foi correto. E olha como essas expulsões pesam. Isso muda o jogo, isso muda um jogo. E muda a liderança do campeonato. A gente tem que também falar sobre isso, né? Rapidamente eu parei de sair sobre isso. Isso não pode ser ignorado. Olha como a expulsão, por uma entrada como essa, muda o jogo quando o árbitro tem coragem de expulsar e quando ele não expulsa. Interessante, né? Muito interessante. Contra o São Paulo, os 2 jogos.
Os 2 jogos contra o São Paulo. Corretamente expulso o Plata, o Andrés não foi. E depois contra o Cruzeiro, o Gustavo não foi expulso. É um detalhe que não pode ser ignorado, né? Isso não é uma opinião, tá? Eu só lembrando fatos. Fatos, isso é fato. Isso é fato. Mas, enfim, o Felipe parece que não conseguiu se livrar ainda do jogador, do amigo dos caras. Então, os jogadores que ele gosta muito. O Plata é um deles, claramente. Ele adora o Plata. E isso realmente é muito complicado. E o gol que o Flamengo tomou aos 2 minutos foi de uma irresponsabilidade terrível, a atuação pífia do Pulgar ontem. Ele e o Alexandre, péssimos, eles falham, junto com o Arrascaeta, falham no primeiro gol. Um erro, assim, clamoroso, que lembrou o erro do gol no gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Maracanã, da derrota por 1-0, né, naquela saída de bola. Uma situação limite com os jogadores do São Paulo ali na área, e o Flamengo tentando sair jogando quando estava muito difícil, quando poderia botar a bola para longe, reorganizar a defesa para tentar fazer o jogo certo. Mas é uma soberba terrível, isso é soberba. Para mim isso é soberba. E o Luciano abriu o placar, o Flamengo consegue virar o jogo. O pênalti para mim é um pênalti que só se marca no Brasil, aliás, tá? Esses pênaltis aí, ó, encosta, o Arrascaeta já está doido para cair. Isso aí para mim não é pênalti, eu nunca marcaria um pênalti desse, né? Mas eles marcam pro Flamengo, pro São Paulo, o da Arboleda também, achei que não foi nada contra o Vasco. Quando encosta na Arboleda já está caindo. Aquele do Palmeiras também, do Arrascaeta, no Allianz Parque, para mim também não é. Encostou na Arrascaeta e já cava. O do Alan contra a LDU, embora o Palmeiras fosse fazer quantos gols fossem necessários, também acho que é a mesma coisa. Tem vários pênaltis assim. O cara encosta, o jogador já começa a dobrar o joelho, começa a se jogar. E ontem foi o que fez. O Arrascaeta ele retarda até para ter o contato e poder cair. Ele não faz nenhum esforço para ficar de pé. Ele só quer cair. Mas enfim, foi marcado, é pênalti brasileira. E o Flamengo foi ontem ainda beneficiado com essa marcação de pênalti. Aí vira o jogo. E instantes depois o Plata faz o que faz. Para mim isso aí não é acidental. Para mim é imprudência mesmo. Uma jogada lá no campo de ataque. Era só cercar a Arboleda. Para que disputar a bola com aquela volúpia toda? É gravíssimo, né? Merece sim uma advertência, uma punição. Né? As duas coisas, né? Por parte do Flamengo, multa, o que for possível dentro do que diz o contrato, o acordo entre clube, questões trabalhistas, eu não sei como isso funciona, mas cabendo uma multa, cabe que ele prejudicou muito o time. E o Felipe foi muito mal na coletiva. Muito, muito, muito mal. Muito mal. Abatido, entregue. Gente, o Flamengo tem a mesma pontuação do Palmeiras. Faltam 7 rodadas do Flamengo, 8 para o Palmeiras. O Palmeiras pode abrir 3 pontos ontem, faltando 7 rodadas. Tem muita coisa para acontecer. O técnico não pode aparecer entregue como se tivesse perdido o campeonato por conta de um empate com o São Paulo, que é, em tese, um resultado absolutamente normal. Embora o São Paulo não tenha jogado no Morumbi, ele não pode aparecer daquela maneira. Ele tem que ter altivez e demonstrar, acho eu, com o que aconteceu, um mínimo de indignação. E até pode se incluir na situação, indignado consigo mesmo, com seus jogadores, pelo que aconteceu. Os erros cometidos, o nível da atuação e uma falha individual de um jogador que ele também é culpado porque ele banca esse cara o tempo todo. E banca como centroavante que ele não é. E não consegue. Gente, ontem o Plata não chutou uma bola no gol. Não deu um passe à finalização. Nada. Não gerou jogo nenhum. Ah, mas ele faz tudo que eu peço. Então, você pede ao centroavante para fazer tudo menos o gol. Menos assistência. É isso? Eu não consigo entender. Desculpa a minha ignorância. Eu não consigo alcançar esse nível de análise de futebolística. Eu entendo que o atacante ele tem outros predicados, mas ele precisa também criar situações de perigo para o adversário, que o Plata não consegue fazer já há algum tempo. Expulso contra o São Paulo, o atacante Gonzalo Plata, de 25 anos, será multado pelo Flamengo. A avaliação interna é de que o equatoriano recebeu um cartão vermelho de estúpido. As informações são do jornalista Mauro César Pereira. Apesar da expulsão de Plata contra o Racing, na semifinal da Libertadores, ter sido avaliada como rigorosa, a situação já tinha gerado incômodo. O entendimento nos bastidores é de que Plata tem colocado o time em exposição, por certa imprudência. Na partida contra o São Paulo, o equatoriano foi punido, enquanto o Flamengo vencia o jogo por 2-1. Com 1 a menos, o rubro-negro acabou cedendo o empate na Vila Belmiro. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 46 jogos, anotou 5 gols e deu 9 assistências pelo Flamengo.